Olá, sejam todas bem-vindos, bem-vindas. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está chegando. Hoje eu vou estar aqui sozinha, não sozinha, né? Mas hoje eu estou com a minha mascote. Acho que é a primeira vez que vocês vão vê-la aqui, que é a Polizinha, que vai sempre me acompanhar a partir de agora, nesse novo período que nós estamos iniciando, um novo projeto aqui dentro das nossas lives, dia de quinta-feira, no Facebook. Então, eu quero convidar vocês para estar sempre assistindo as nossas lives aqui, porque agora nós mudamos um pouco a nossa proposta. Nós vamos falar um pouco sobre a Betim que eu quero. A Betim que você quer, a Betim que eu quero. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Peço para vocês ficarem sempre aqui com a gente. O pessoal que foi entrando, já vai deixando seus comentários, vão deixando seus likes, compartilhando com os amigos, com a família, para a gente fazer um bate-papo bem gostoso. Hoje eu não tenho convidados, como eu falei com vocês, né? Eu tenho a Polizinha que está aqui do lado, depois vou contar um pouquinho para vocês. Nós vamos ter depois contando um pouquinho da história da Polizinha, tá? E eu quero que vocês, na verdade, é a tia Popoli, né? Vou contar a história da tia Popoli para vocês depois. E aí eu quero pedir para vocês estarem acompanhando aí. Meu nome é Poli, para quem não me conhece, hoje eu estou bem esquematizada aqui, né? Tá meu nome aqui, meu número, né? Eu sou candidata a vereadora aqui no município de Betim. Hoje o marketing está bombando aqui hoje. Está muito bonita a nossa tela, com o nosso, com a nossa agora, com a nossa, eu não sei nem como é que fala essa página aí bonita que aparece aí para a gente, mas sempre vai ter ela aqui e nós vamos trazer outros elementos depois para estar colocando aqui para vocês. Então, meu nome é Poli, como está escrito aí, meu número é 13048. Esse projeto que nós temos aqui no Facebook, ele é conhecido como Mulheragem, e aí a gente tem falado muito desse lugar da mulher protagonista, da mulher nesse lugar de fala. Eu sempre falo isso aqui, né, da importância da mulher, né, a visão da mulher nos diversos espaços. Então, eu vou falar sobre um pouquinho sobre essa visão, né, da mulher, mas dessa vez eu vou falar sobre as propostas como vereadora aqui para o município de Betim. Quero pedir para vocês o voto, né? Hoje eu posso pedir voto, gente. A gente vai aprendendo, né, nesse período aí da pré-candidatura, agora é candidatura, e hoje eu posso pedir o seu voto, o voto da sua família de confiança, para que a gente possa fazer um bom trabalho aí na cidade de Betim. Né, para quem me conhece, né, conhece um pouco da minha atuação aqui no município como conselheira tutelar, com certeza sabe que eu estarei sempre nas atividades, presencialmente, em todos os espaços necessários, escutando as pessoas, fazendo atendimento e acompanhamento, escuta das pessoas, todas com muita responsabilidade e também com muito respeito, que é o que a gente sempre o que a gente precisa. Então, convidar vocês para conhecer um pouco esse espaço, né, que hoje nós vamos falar. E eu queria fazer uma pergunta, já vou fazer essa pergunta para vocês, e aí vocês estiverem aí, façam um comentário aí para mim, tá? Qual a Betim que você quer? Então, eu faço isso uma pergunta. Por que eu faço essa pergunta? Nós fizemos algumas propostas, e essas propostas a gente fez um encontro que se chamava Voz para Todos com Poli. E desse encontro surgiu algumas propostas, a qual nós estamos apresentando para as pessoas. Então, nós fizemos conversas com alguns segmentos, né? E escutamos as pessoas de forma individual, de forma coletiva. Então, essas propostas, elas não são só minhas, e é por isso que eu falo com vocês que todos nós precisamos dessa voz. E precisamos de saber qual que é a Betim que a gente quer. Cada um coloca a sua opinião, cada um coloca sua, né, o que ele acredita, o que ele precisa, né, o que é preciso, mas nisso tudo com pensamento coletivo, né, com pensamento aí para a nossa cidade, para as demandas da nossa cidade.
Semana passada, pessoal, para quem não assistiu aqui a nossa live, nós fizemos uma live muito interessante, que foi para falar um pouco sobre o papel do vereador e da vereadora. Foi muito interessante, nós tivemos com a presença aqui do Vila, do professor Vila, do, do, do Renato Siqueira e da Maria Tereza. Eu quero mandar um beijo para todos eles aqui. E foi muito interessante porque nós falamos sobre esse papel do vereador, né? Muitas vezes as pessoas fazem propostas, né? E essas propostas não estão condizentes aí ao papel desse vereador. E hoje, né, eu vou explicar para vocês um pouco sobre essas propostas, né? O que a gente tem falado. E aí, eu quero que vocês vejam aí do lado que nós temos aí a tia Popoli segurando um guarda-chuva, né? Eu quero contar para vocês aqui o que é esse guarda-chuva. O guarda-chuva, a gente chama ele de guarda-chuva da cultura. O que seria esse guarda-chuva da cultura? Nós temos como eixo principal, né, como uma das principais bandeiras nossas, a discussão da cultura. E a cultura, ela discute, né, de uma forma bem mais ampla do que as pessoas às vezes estão acostumadas a ouvir, que é a questão às vezes da arte, né, mais da música. Então, nós estamos falando dos segmentos culturais, do território, nós estamos falando das artes, nós estamos falando como as pessoas se organizam, a história, né, dessas pessoas e como que elas repassam essas histórias, entre várias outras formas de cultura, né, para a gente conseguir discutir os outros segmentos. Então, dentro de cultura, esse é o nosso guarda-chuva da cultura, nós temos alguns eixos principais para a gente discutir junto à cultura. Então, nós temos a educação, nós temos a saúde, nós temos o desenvolvimento social e econômico e os direitos humanos, que são coisas que, ao longo desse período todo, nós fizemos diversas discussões aqui, trazendo todas essas temáticas. Então, nós falamos já da assistência social, nós já falamos de renda, já falamos de mulheres, criança, adolescente, já falamos de todos, praticamente, os segmentos propostos aqui, né, nessas bandeiras da cultura. E hoje, nós vamos falar, né, a gente definiu que nós vamos falar direcionado para cada eixo. Então, hoje eu vou falar para vocês, vou contar um pouquinho para vocês sobre essa parte dos direitos humanos. Então, hoje eu vou falar para vocês o que a gente tem de proposta dentro, né, desse eixo macro. Então, explicando para vocês, a cultura de forma mais abrangente, né, abraçando todas esses outros eixos, fazendo essa discussão. As pessoas às vezes perguntam, ó, Polly, qual que é a sua bandeira principal? Eu tenho como bandeira principal essa discussão da cultura. Quando a gente fala de mulher, nós vamos lembrar, né, de todas as situações culturais a qual nós estamos aqui, né, inseridos, toda uma questão social, né, como que é relacionado a mulher na sociedade. Então, tudo isso principais coisas que eu tenho discutido em todos os momentos nas minhas lives, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, é sobre a mulher. E não é à toa que eu tenho discutido muito sobre mulher, né? E também tenho falado muito, né, as minhas primeiras lives, né, depois a gente fez outras lives também sobre criança e adolescente e assistência social, que é algo que são fortes, né, da minha atuação dentro desse segmento cultural aí que eu tenho falado para vocês. Fora a parte artística, né, que é a partir da prevenção, a gente consegue fazer todo esse trabalho junto com todos os outros segmentos. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa parte, né, desse eixo, que é os direitos humanos. Vocês vão ver muito ainda eu falando sobre esse guarda-chuva da cultura. Então, guardem bem, guarda-chuva da cultura e esses segmentos aí, esses eixos que nós vamos discutir, tá bom?
Então, por que eu tenho discutido muito sobre a mulher? Aqui em Betim, eu peguei um dos dados aqui, mas não é tão recente, mas de 2018, né? Agora, provavelmente, nós temos outros dados atualizados e muito maior, principalmente nesse período, né, de pandemia. Mas nós tivemos mais de 1.206 casos notificados de violência contra a mulher só aqui no município de Betim, né, em 2018. 483 medidas de proteção concedidas, cerca de 242 casos de lesões consumadas, e 75% das pessoas, né, dessas mulheres, sofreram algum certo tipo de ameaça. Então, chega a 906 mulheres, né, que sofrem algum tipo de ameaça. Então, aqui em Betim nós temos alguns segmentos, né, que é o CREAM, que é o Centro de Referência onde que atende especializado, né, de atendimento à mulher, e temos também a delegacia. Porém, essa delegacia, ela já foi uma delegacia de mulher, depois ela foi delegacia da família e hoje retoma ao atendimento à delegacia da mulher. E aí é necessário a gente entender o que é esse papel, né, da sociedade, né, quanto a esses dados, a essas informações. Nós temos aí a boa noite para você também, Ana Paula, estou falando aí que me representa. Estamos aí com o Sérgio Martins, também aí. Então, vai deixando seus comentários aí. Então, nós temos aí a delegacia de mulheres, mas é preciso, né, que essa delegacia ela tenha um atendimento mais, né, bem elaborado para esse atendimento direto às mulheres. Então, precisamos, de fato, de ter um atendimento mais humanizado. Então, nós temos como as propostas, né, divulgar e debater, através desse mandato, o atendimento das mulheres, né, vítimas de violência, com todos os setores, com todos os atendimentos, né, garantindo, assim, um atendimento mais humanizado, um atendimento, né, que essas mulheres, elas tenham mais condições de serem atendidas de forma mais adequada. Então, fortalecer também o Conselho Municipal de Mulheres, né, porque é lá que se discute quais que são as políticas públicas a serem direcionadas para essas mulheres. Os conselhos têm, o conselho tem a paridade, né, ele tem pessoas do governo, mas também da sociedade civil, né, e então é importante que nós tenhamos aí pessoas que vão conseguir fazer esse fortalecimento do Conselho Municipal. Então, a gente propõe essa proximidade, né, essa participação ativa dentro do Conselho Municipal, para que a gente consiga discutir políticas públicas para as mulheres. Além desse ponto também, a gente tem as dificuldades específicas, né? Nós temos problemas aí, tanto das mulheres quanto das mulheres negras. Hoje a gente pode ver que sofrem muitas mulheres, mas a maioria das situações ocorrem, né, de violações, de falta de emprego e renda, várias outras coisas estão maiores com as mulheres, principalmente as mulheres negras. Então, é preciso da gente tratar das políticas públicas, tanto para as mulheres quanto para as mulheres negras. Então, debatermos através do mandato a saúde da mulher negra, a questão da geração de emprego e renda, sobre os preconceitos e as violações de direitos sofridas. Nós vamos falar aqui ao longo desse período sobre outras temáticas que elas vão casando com tudo isso que a gente fala, né? Eu devo estar falando um pouquinho rápido, né, gente? Mas todas essas propostas nossas, elas com certeza elas vamos dizer, elas vão ficar casadas, né? São projetos e são ações que com certeza elas vão estar interligadas, né, de forma interdisciplinar. O que é necessário para garantir, né, toda essa proteção, direitos e tudo, através de todos os equipamentos. Então, o que seria mais? Fiscalizar os recursos, né, direcionados para essa questão da mulher, garantir a renda, garantir a sua autonomia,
emprego e renda, educação, saúde, assistência social e todos os outros bens e serviços a qual a gente vai trabalhar dessa forma que eu falei com vocês, né? Interdisciplinar, que é com todos os setores, né? Então é importante a gente ter isso aí. Outro dia nós fizemos uma conversa com uma pessoa e ela falou, olha, observei como que é importante a gente fazer escuta da sociedade. Ela me disse que era necessário a gente fazer uma conversa também com os homens. Devido a uma sociedade machista a qual a gente vive, como a gente está inserido, né, nessa sociedade, de fato é necessário a gente conversar com os homens, porque isso aflige tanto as mulheres quanto esses homens também. Os homens também, né, passam por situações que colocam, né, nessa situação de machismo, a qual eles também estão sendo prejudicados, e a gente precisa de mudar essa cultura, né? Então, nós precisamos de fazer essa conversa, sim, também com esses homens. Então, sobre a criança e adolescente, eu vou falar também. Esse ano, né, nós comemoramos os 30 anos do ECA, fizemos algumas lives aqui sobre isso, sobre esse tema. Então, é falar um pouco, porque nós temos muitas leis. E essas leis são muito importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a questão da gente discutir, né, sobre todos esses, né, essas leis aí e colocá-las em prática. Tanto a Lei Maria da Penha, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto também o Estatuto de Igualdade Racial, que também não é de fato, né, consumado aqui dentro do nosso município. Então, nós precisamos de dar suporte a todas essas leis para que elas sejam efetivadas. Então, nós precisamos pensar para essas crianças e adolescentes, né, a prevenção. Então, os cuidados dessas crianças e adolescentes. Então, nós propomos aqui o fortalecimento do Fundo da Infância e da Juventude, da Infância e da Adolescência, que é sobre, né, o investimento a qual as pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações diretas para esse fundo. Esse fundo é administrado pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. E aí, esse recurso, ele é direcionado para as políticas públicas para as crianças e adolescentes. Então, a gente precisa de ajudar nesse fortalecimento, né? Trabalhar para que possa ter fortalecimento, né, do FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Fortalecer também os conselhos tutelares. Como eu falei com vocês já conhecem. Eu trabalhei muitos anos no Conselho Tutelar, então é importante que o Conselho Tutelar tenha autonomia. E uma das formas de trazer autonomia para o Conselho Tutelar é também que ele tenha essa participação ativa, tanto no Legislativo quanto no Executivo, principalmente no que se trata, né, o artigo 136, que fala, né, do assessoramento ao Poder Executivo, né, sobre as propostas orçamentárias. Então, saber para onde que vai os orçamentos que serão direcionados para essas crianças e adolescentes. Então, é necessário a gente fortalecer e trazer o Conselho Tutelar para essa discussão, porque eles também precisam de estar, né, propondo essas, né, e assessorando o Poder Executivo nesse orçamento para essas crianças e adolescentes. Então, propor também para que o município, né, o executivo, ele tenha um trabalho de trazer dados, principalmente das violações de direito, em qual nós vamos conseguir direcionar as políticas públicas, para que a gente consiga entender para onde será, né, encaminhada, né, o nosso orçamento, o que é mais necessário no município. Também é necessário, além da escuta, né, direta das pessoas, da população, também a gente conseguir entender através dos dados quem mais precisa, aonde mais precisa, que tipo de violação existe. A gente chama no Conselho Tutelar de tipificação dos atendimentos. Então, que tipo de violação que existe e para onde serão encaminhados os recursos a qual é necessário, né, esse embasamento.
Aí nós vamos falar também da inclusão, que é fortalecer a luta e ampliação do atendimento inclusivo. Nós fizemos também uma live recentemente falando sobre a necessidade da inclusão. Então, a proposta é que a gente consiga fazer esse fortalecimento e a luta, né, pelo atendimento de forma integral do CRAE, e também fazendo, né, com que que o nosso município tenha, né, parcerias com faculdades e tudo mais, para ofertar de forma gratuita o atendimento para essas crianças e adolescentes que precisam da inclusão, com a ecoterapia, com a musicoterapia e também, né, de forma mais descentralizada. Então, a partir dos territórios também. Então, nós temos aqui também a discussão da juventude, né, a qual também nós precisamos de criar nós precisamos de ter essa preocupação muito grande com a nossa juventude. Boa noite, Giza. Nós precisamos de ter essa conversa, né, essa atuação direta com a juventude. Então, nós tivemos recentemente um encontro de juventude que foi muito importante para a gente escutar essa juventude, os anseios, as preocupações, né, as frustrações, e aí nós precisamos de trazer essa juventude para as discussões de forma geral. Precisamos de buscar recursos para investimentos nos cursos profissionalizantes. Recentemente nós aprovamos, dentro do Centro Cultural Dom Antônio, um projeto muito interessante que é para atender adolescentes em situação de vulnerabilidade. Serão atendidos 40 adolescentes, né, que vão fazer curso profissionalizante, eles vão fazer web design e desenvolvimento de aplicativo de jogos móveis, além de fazer curso também de teatro e percussão. Então, essas pessoas, né, que vão fazer, né, esses jovens que irão fazer esse projeto, eles vão ter também um financiamento de uma bolsa, né, de R$ 100. Então, a gente precisa que isso seja mais ampliado, precisamos que essa juventude tenha mais acesso a essas atividades, principalmente no que se trata a profissionalização de qualidade, uma profissionalização que elas tenham o direito de estar naquele espaço sem preocupar tanto, né, com a questão da renda, que hoje a gente sabe que os jovens precisam, né, dessa renda. Então, esse também é uma proposta. Então, buscar também formas de ofertar vagas de estágio para esses adolescentes, fiscalizar o direcionamento dos recursos para a juventude, garantindo o acesso para eles como forma da cultura, né, o acesso à profissionalização, emprego e renda, a questão do meio ambiente, um espaço saudável para eles se desenvolver, as ações diferentes, as ações afirmativas de igualdade racial, de gênero, de orientação sexual, a fim de promover a todos o acesso a serviços de qualidade, né, garantindo esse processo inclusivo, mas também preventivo desses jovens. Então, nós vamos também fiscalizar e acompanhar os atendimentos, né, direcionados para essa população, né, para esse grupo, a qual nós vamos direcionar aí esse caminho da preventivo. Lutar, né, uma das nossas questões também que a gente sempre vai fazer é lutar contra toda forma, né, qualquer tipo de preconceito, de racismo, de sexismo, de machismo, de homofobia. Então, nós vamos fazer esse debate constante com a comunidade, com a sociedade, né, trazer aí para as audiências públicas, trazer essa discussão mais ampla, para que a gente consiga, de fato, modificar essa nossa realidade de tantas violações que nós temos.
como eu falei com vocês, outras políticas também vão ser faladas ao decorrer dessas lives, né? A nossa intenção hoje é só estar falando mesmo sobre as propostas, né? Eu vou falar, finalizar aqui para vocês já. Então, eu queria pedir para vocês fazerem essa reflexão sobre qual a Betim que eu quero. Então, a Betim que eu quero é essa Betim inclusiva, essa Betim que traga a população para fazer essa discussão junto, né, com o poder executivo, com o poder legislativo, com todos os setores, né, fazendo essa discussão de como que está o funcionamento, para onde estão indo os nossos recursos, né, e ajudar nessa discussão das políticas e implementação dessas políticas dentro da nossa Betim. Bem, pessoal, eu já estou chegando aqui ao finalzinho, então eu quero agradecer a todos vocês, todas e todos, por estarem aqui. Como eu falei com vocês, é bem curtinho agora a nossa live, mas nós vamos estar aqui falando sobre essas propostas. As propostas, pessoal, eu costumo dizer que ela nunca vai se fechar. Por que ela não vai se fechar e nem deve se fechar? Porque é necessário a gente conversar com as pessoas. É necessário que a gente dê voz às pessoas. E por isso que nós estamos aqui, para dar voz às pessoas, a dar voz a vocês, para que a gente possa construir juntos, juntas, e aí fazer essa transformação que a gente tanto almeja. Mas a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que nós, quanto sociedade, tivermos aí a consciência que é preciso estar presente. Não adianta nós elegermos as pessoas e também não se preocupar com o que vai acontecer depois. Né? Nós precisamos eleger e acompanhar os nossos vereadores. Independente se é a pessoa que nós votamos ou não, nós temos que acompanhar, saber o que está sendo votado, de estar próximo, de entender a luta, né, dos nossos servidores públicos aí, da educação, da saúde, dos outros segmentos, para que a gente consiga entender o que de fato é necessário para as pessoas. A Cel está falando que o tempo é curto. Ô, Cel, mas nós fizemos uma divisão mesmo para a gente falar um pouquinho sobre isso. É um tempinho curtinho mesmo, é igual as lives que nós estamos fazendo lá no Instagram, a qual eu convido vocês, toda segunda-feira, às 20 horas, nós estamos fazendo. E aí nós estamos fazendo isso mesmo, é trazer essa proposta e falar com vocês que nós estamos aqui à disposição para estar escutando, para fazer esse diálogo e trazer essas propostas de forma coletiva. Então, eu quero agradecer a todas e todos que estiveram aqui com a gente, que fizeram essa escuta, né, que estão sempre assistindo as nossas lives, e aí nós vamos fazer isso aqui, tá? Então tá aí, é Poli, meu número é 13048, para vereadora aqui no município de Betim, e também quero pedir o voto de vocês de confiança para a minha candidata a prefeita, Maria do Carmo, e meu também candidato a vice-prefeito, Edson Soroba, que eu tenho com tanto orgulho de estar como candidata ao lado deles, por serem pessoas que comungam comigo exatamente a tudo que eu falei aqui, que é ter pessoas, né, as pessoas próximas dos poderes executivos e legislativo, dar voz, escutar. Isso é um exemplo que só existiu no governo do Partido dos Trabalhadores, junto com a Maria do Carmo, Jesus Lima, que é o orçamento participativo. Então, a população precisa de retomar esse lugar. Nós precisamos de dizer aonde que nós precisamos de investimento, onde que nós precisamos de obras. Não adianta nós simplesmente termos os investimentos direcionados a qualquer local. Precisamos que também tenha essa participação da população. Então, meu muito obrigada, agradeço a todos vocês, peço mais uma vez o seu voto de confiança, para que a gente possa fazer essa discussão de forma ampliada com todos.
Muito obrigada a vocês. Não se esqueça, nós vamos estar aí com esse guarda-chuva da cultura, com a tia Popoli, que eu vou contar para vocês a historinha depois, mas meu muito obrigada a todos vocês. Poli 13048 e até a próxima.